Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma resolução de exercícios aqui com a gente, tá? A gente quer te ajudar a dominar o conteúdo de física, ok? E a gente vai resolver uns exercícios aí da página do professor Tiago, tiagojp.com.br. Cara, o professor Tiago é um ótimo professor, tem muito conteúdo legal lá, tem ficha resumo, tem exercício, e ele deixa tudo aí, isso aberto para você ter acesso. Então, cara, aproveita, beleza? Vamos lá então para os exercícios de hoje. Vamos nessa. Vou ajustar aqui para a gente poder começar o primeiro exercício. Essa é a lista de número 22 de plano inclinado. Tranquilo? A gente tem o seguinte, gente. ISPM. Um corpo, vou ler contigo aí, vamos lá. Um corpo de massa m é colocado sobre um plano inclinado de um ângulo θ com a horizontal. O módulo da aceleração da local é g, que é a aceleração gravitacional. Considere desprezível o atrito. P, o peso do corpo, N é a força normal aplicada sobre o plano. Ok? Então a gente tem o peso e a força normal, tá? Analise as afirmações acerca das situações apresentadas. Então a gente vai fazer só uma análise desse exercício que diz o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a normal tem módulo mg cosseno θ? Gente, a normal sim, ela tem mg cosseno θ. Quando você decompõe essas forças, né? E eu vou trazer você para a lousa, porque a gente ia só analisar, mas como ele traz essas evocações e a gente vai precisar disso para resolver os próximos exercícios, eu acho interessante a gente aprender essa relação de decomposição de forças, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, veja comigo. Eu tenho aqui a força peso e a força normal, né? Eu vou decompor a força-peso em duas novas forças, que a gente chama de Px e Py. Percebe que Py anula a força normal. E aqui está o ângulo θ que ele falou. Então, gente, Py é o cateto adjacente ao ângulo. Então, Py, sendo cateto adjacente ao ângulo, a gente vai ter que Py, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o próprio peso, é igual a quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno de θ. Então, Py é P cosseno θ, ok? Só que o Py aqui, gente, ele está anulando a normal. Então, eu posso dizer que a normal também tem esse valor. A normal é P, que é mg, que é massa vezes gravidade, vezes o cosseno de θ. Já a força que faz esse movimento, que é o Px sobre o peso é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa é seno de θ. Então, a gente tem nessa situação que Px é P seno θ, ok? Ou seja, Px é mg seno θ. E essa é a nossa força resultante. Essa é a nossa força resultante, que vai promover no sistema. Lembra que força resultante, no nosso caso aqui, mg seno θ, ela é que é responsável de pegar essa massa e aplicar sobre ela uma aceleração. Então, gente, a aceleração que esse corpo vai ter no plano, se a gente desconsiderar o atrito, vai ser sempre dependente da gravidade vezes o seno do ângulo formado. Beleza? Com isso, a gente consegue analisar por completo o exercício agora. Olha só que interessante. Primeiro, a normal, ela tem módulo mg cosseno θ? Sim, ela tem módulo mg cosseno θ. A normal equilibra o peso? Não, a normal não equilibra o peso, tanto que o corpo escorrega. A normal é equilibrada por parte do peso, por uma decomposição do peso chamada de PY. Então a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. A força resultante sobre o corpo tem módulo mg seno θ? A gente fez lá, né? Que é o Px mg seno θ, tá certo? Então apenas 1 e 3 estão corretas. Alternativa letra E de entendi, professor. Então vamos para o próximo exercício. O exercício 2 já é o exercício da FUVEST. Vamos lá. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ele, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto o valor de quanto? Então, gente, olha que interessante. Ele mostra ali 100. 100 é o peso, tá?
Então, a gente tem o peso desse sistema. Vamos copiar, vai, gente. Vamos copiar. Para de preguiça, professor. Gente, enquanto isso, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, para você receber sempre novas dicas. A gente vai buscando, né, na internet aí, materiais para vocês. E aí, o do Thiago é sensacional. A gente vai trazer outros materiais, outras resoluções. E esses exercícios são exercícios abertos, livres, né? Mas o professor organizou lá. Então, visita a página dele para você conseguir fazer esses exercícios de uma maneira tranquila e de uma maneira crescente no nível de dificuldade para você avançar nos seus estudos. Vamos lá. Próximo exercício aqui, gente, né? É o exercício aqui que, deixa eu colocar você na minha lousa, e ele pergunta quanto vai ser a marcação ali quando o plano estiver inclinado. Bom, aqui ele está marcando 100, certo? Então vamos supor, né, que ele está marcando 100 newtons. Então, peso desse bloco, porque quando ele está ali, é 100 newtons, quando ele está nessa primeira situação. Quando ele está na segunda situação, ele está inclinado, gente. E a balança vai marcar exatamente a força normal, a força de contato. E a gente acabou de falar que a força de contato anormal é igual ao PY, está no exercício anterior, que é a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Ou melhor, é o peso vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ. Certo? Esse é o PY, é o valor que vai marcar na balança. Por quê? Porque o PY vai fazer o papel da força normal. Beleza? Vamos colocar aqui tudo certinho, para a gente ser muito regrado aqui com as coisas da física. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular essa normal? Bom, eu já sei que o peso é 100. Agora a gente precisa do cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo quanto que é, gente? Perceba que aqui você tem um triângulo pitagórico, 30 centímetros, 40 centímetros, aqui provavelmente é 50 centímetros, certo? Se a gente tem um triângulo pitagórico em si, a gente precisa do cosseno. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. No caso, ele é o cateto adjacente é 40 e a hipotenusa é 50. Sempre em relação ao ângulo do plano inclinado, que no caso é esse ângulo aqui, cateto adjacente e hipotenusa. Pronto, gente. Professor, mas 10 centímetros, pode? Pode, porque a gente está comparando, a gente vai eliminar aqui, ó, a unidade de medida, certo? 100 vezes 4 dá 400. 400 dividido por 5 dá quanto, gente? A normal é igual a 400 dividido por 5. Isso vai dar 80 newtons. Essa é a força normal e é exatamente o que a balança vai registrar no sistema, ok? Voltando lá para o exercício. Esse exercício é alternativa letra D de dado. Tranquilo? Quer tirar foto do professor do exercício? Vamos lá tirar uma foto, gente. Essas fotos você pode publicar na sua rede e falar assim: nossa, eu estou estudando com o professor Wagner a partir do canal do professor Thiago, da página do professor Thiago, muito legal, cara. E aí você divulga e ajuda tanto o Wagner quanto o Thiago a crescerem aí na internet. Beleza? Tirou a foto? Boa! Vamos em frente, gente. Próxima questão. Questão de número 3. FAMERP. Vamos lá, vamos ver essa questão aqui. Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de 500 newtons. Após estacionar, o motorista aciona um mecanismo que inclina a carroceria. Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é θ, e que seno de θ é 0,6 e cosseno de θ é 0,8, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria vale quanto? Nossa, agora a gente misturou plano inclinado com força de atrito. Mas, gente, tá tranquilo, né? Por quê? Porque a força de atrito, ela vai segurar ali o que a gente chama de Px, né? Que seria a força de escorregamento desse bloco. Vamos lá para a lousa e vamos tentar resolver isso. Então, a gente tem, no caso, nesse bloco, ó, vou sempre representar as forças aqui para você se acostumar com isso. Sempre vai representar peso, Py, pode colocar Px aqui, ó, Px, tá? Gente, é uma representação. E aqui a gente vai ter a força normal. Pronto. Você percebe que a normal depende de PY. Normal depende de PY. E a força de escorregamento depende de PX. E para que o bloco não escorregue, PX tem que ser a própria força de atrito. Então, nesse caso, como ele está pedindo para a gente o coeficiente de atrito, a gente vai ter que fazer um ajuste interessante. Eu vou precisar de PX, e PX é P vezes o seno do ângulo.
ok? A gente viu isso lá no primeiro slide. E a gente vai precisar também de PY, que é P vezes o cosseno do ângulo. P cosseno θ. Tá? Ele disse pra gente que o peso é de 5.000 newtons. Então a gente vai fazer 5.000 vezes o seno, que é 0,6. Ele deu lá no exercício pra gente, 0,6. Então, Px, a gente já vai ter o valor dele aqui, ó. Px vale, corta um zero com esse zero, 500 vezes 6 dá 3.000 newtons. E Py, gente? Py em si é 5.000 vezes 0,8. Corta e corta, isso vai dar que Py é 4.000 newtons. Fechou. Agora a gente vai descobrir o valor da normal. Da normal não, desculpa. O valor do coeficiente de atrito. Lembra que a força de atrito é μ vezes normal. Bom, não errei tanto porque a gente também vai descobrir o valor da normal. Lembra que o PY é a própria normal. Então, a normal vale 4.000 newtons. A força de atrito é a própria Px, que vale 3.000 newtons. E a gente quer descobrir o coeficiente de atrito. Então, gente, corta os 3 zeros aqui, corta os 3 zeros aqui. O nosso coeficiente de atrito é 3 dividido por 4. E 3 dividido por 4 dá 0,75. Esse é o nosso coeficiente de atrito nesse sistema. Beleza? Então, vou colocar aqui para você de novo, para você dar uma olhadinha, tudo certinho. Tanto o exercício quanto a resolução que está aqui embaixo. O exercício que está aqui do lado. E aí, tudo tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo exercício que a gente está mandando super bem. Vamos lá? Próximo exercício, gente, na tela para você. Ah, esse aqui era a letra... Tô tentando ir rápido, né? Letra E. Vamos para o quarto exercício, gente. O quarto exercício é da Unesp. E aí? O que a gente tem nesse exercício? Em uma circular técnica da Embrapa, depois da figura, olha só. A gente tem um trator carregando um bloco inclinado e depois o trator carregando o bloco arrastando-o no chão. Encontramos uma recomendação que, em resumo, diz: no caso de arraste com carga junto ao solo, se por algum motivo não pode ou não deve ser erguida, o ideal é arrastá-la, reduzindo a força necessária para movimentá-la, causando menor dano ao solo e facilitando as manobras. Mas neste caso, o peso da tora aumenta. Gente, o peso da tora aumenta. Pode afirmar que a frase que destacamos em itálico, que é, mas neste caso o peso da tora aumenta, está correta ou incorreta, gente? Eu, como físico, vou te dizer que ela é inadequada. O peso é peso, né? O que está sendo alterado ali é a força de arrasto. Quando eu estou inclinado, lembra que a gente vai ter PY e PX. E a força aqui de atrito vai depender de uma parte dessa força, né? Que a força de atrito vai ser μ vezes a normal, e a normal vai ser PY, que é uma decomposição da força. Quando você está arrastando o bloco inteiro, a normal é o próprio peso inteiro do bloco. Então a força de atrito aumenta. Aí, beleza. O que está aumentando, alterando esse sistema é a força de atrito, não o peso da tora. Então, vamos lá. A afirmação é adequada ou inadequada? Vou deixar aí na tela e vou deixar você pensar um pouquinho. Enquanto isso que você vai pensando, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, gente, que é muito importante para a gente conseguir aumentar o número de pessoas aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá para o exercício então e vamos resolver ele para valer. Deu tempo de você pensar aí qual que seria a resposta, certo? Vamos lá. Qual que é, gente? Inadequada pois o peso da tora diminui. O peso da tora não se altera. Inadequada pois o peso da tora é sempre o mesmo. Mas é correto afirmar que, em 2, a força exercida pela tora sobre o solo aumenta. Isso, a normal aumenta. Perfeito. C, inadequada pois o peso da tora é sempre o mesmo. E, além disso, a força exercida pela tora sobre o solo no 2 diminui. Não, quanto maior o contato, maior, né, a força de atrito ali. Adequada, pois, nessa situação, a tora está integralmente apoiada sobre o solo. Não, o peso da tora não se altera. Adequada, pois, nessa situação, a área sobre o qual a tora está apoiada sobre o solo também aumenta.
inadequada, gente, inadequada. O peso da tora não se altera, beleza? O que altera é a força de atrito. Marca esse negócio aí, meu amigo. Vamos para o exercício de número 5. Um bloco escorrega num plano inclinado de um ângulo A com a horizontal, com velocidade constante. Calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície. Ele está com atrito dinâmico, gente. Então, o Px que faria ele descer, descendo a rampa, a gente vai ter isso igual à força de atrito, que é a força de atrito dinâmica. Certo? Então, é só a gente calcular o Px e aí a gente consegue verificar qual que é o atrito dinâmico. Lembrando que, nesse caso, o atrito dinâmico em si, o coeficiente de atrito dinâmico, vai depender da normal também. A gente vai ter que usar o PY nesse sistema. Então, vamos copiar esse cara aí. E a gente já resolveu alguns idênticos a isso. Então, assim, gente, plano inclinado é um tema que cai muito no vestibular, tá? É verdade. Plano inclinado é um tema que cai muito no vestibular. Mas é sempre igual, velho. É sempre igual. Então, assim, se você pegar o jeitão de resolver, cara, você tem que gabaritar esse conteúdo no seu vestibular. Com certeza. Tá? Vamos lá. A gente tem então o seguinte. Ele disse pra gente, né? Que a gente tem esse bloco, ele quer saber o coeficiente de atrito, de apoio. Ele não deu informação nenhuma da massa, de nada, ele só deu o ângulo, gente. Então a gente vai tentar representar esse cara da seguinte forma. Bom, o peso dele é massa vezes gravidade. Fechou. Esse é o peso. Tá? Tranquilo. Se a gente decompor esse peso, e aí em todo exercício faz a representação, que é bem melhor, cara. Você vai guardando como fazer essa representação. PY, PX. Opa, PX era pra estar alinhado ali, né? Pessoal, ficou bem torto. Vou fazer aqui de novo, cara. PX. PX. E aqui a gente tem a normal. Beleza? Vamos lá, gente. Então a gente tem o seguinte. Eu preciso calcular o PX. Porque essa vai ser a própria força de atrito. E o PX é mg seno de θ. O nosso PX ali vale exatamente mg vezes 0,6. Pronto. Eu também vou precisar do PY, porque o PY faz o papel da força normal. PY, gente, ele é mg cosseno θ. Então, nosso PY, gente, ele vale mg vezes 0,8. Ok? E essa é a nossa própria força normal. Pessoal, você concorda comigo que ele disse que o sistema está em velocidade constante? Ou seja, a força que faz ele escorregar é a própria força de atrito, ela está sendo anulada. Então, Px em módulo, tá? É igual a força de atrito. Então, Px, que é mg vezes 0,6, é igual a força de atrito, que é mi mg vezes 0,8. E por que ele não deu a massa e a gravidade? Porque não precisa, gente. E aí a gente vai ter que 0,6 dividido por 0,8 é igual ao nosso coeficiente de atrito dinâmico, né? Quanto que é esse coeficiente de atrito dinâmico? Corta 0, a vírgula, corta 0,6 dividido por 8, que é a mesma coisa que 3 dividido por 4, que vai dar 0,75. Coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,75. Beleza? Esse era o nosso exercício de número 5. Uau, cara, tá ficando bacana esse negócio, hein? Estou aprendendo, professor. Se você está aprendendo, deixa um comentário aí no vídeo, né? Comenta se você aprendeu, se esse vídeo foi importante para você. Isso é importante para a gente saber se tá chegando. Fala da cidade que você é, se esse exercício foi bacana, se você conseguiu aprender com ele, porque é importante a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando, para a gente saber quem a gente está conseguindo ajudar. Beleza? Exercício número 6, gente, da Unifesp. Um abajur está apoiado sobre a superfície plana e horizontal de uma mesa em repouso em relação ao solo. Ele é acionado por meio de um cordão que pende verticalmente paralelo à haste do abajur, conforme a figura 1. Para mudar a mesa de posição, duas pessoas a transportam inclinada em movimento retilíneo e uniforme na direção horizontal, de modo que o cordão mantém-se vertical, agora inclinado com 30 graus.
constante em relação à haste do abajur, de acordo com a figura 2. Nessa situação, o abajur continua apoiado sobre a mesa, mas na iminência de escorregamento em relação a ela. Ou seja, qualquer pequena inclinação a mais da mesa provocaria o deslizamento do abajur. Então a gente está na iminência de movimento, a gente está no limite do atrito estático, certo? O valor de N1 sobre N2, sendo N1 o módulo da força normal exercida sobre a abajur na situação 1 e N2 o módulo dela na situação 2. Vamos calcular isso, gente? Qual que é o módulo de N1 sobre N2? Bom, vamos lá. N1, quando ele está na situação 1, o bloco em si, o abajur, eu não vou conseguir desenhar o abajur, então eu faço sempre bloquinhos. O peso é igual a normal. Peso é a própria normal, certo? Se o peso é a própria normal, gente, a normal nesse caso é massa vezes gravidade. Ou 10m. Se você quiser trocar gravidade por 10, 10m. Na situação 2, gente, com o bloco inclinado a 30 graus, peso, PY, normal. Vai depender de PY. Só vou fazer o PY aqui, porque é só dele que a gente vai precisar. Certo? Então, gente, o nosso PY aqui, você já sabe, é o peso, é M vezes G, vezes o cosseno de θ, gente. E o cosseno de θ é o cosseno de 30 graus. PY é 10m, se você quiser trocar o G por 10, vezes o cosseno. Cosseno de 30 graus, gente. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 5 raiz de 3 m. Porque o 10 dividiu por 2. Beleza? E essa é a normal. 2. A normal 2, então, vale 5 raiz de 3. E a normal 1, m, né? E a normal 1 vale 10m. Então, ele quer saber a razão entre N1 sobre N2. N1 dividido por N2 é igual a 10m dividido por 5 raiz de 3. M. Corta aqui, vai ficar. Corta aqui também. 10 dividido por 5 dá 2. Sobre raiz de 3. Pode? Não. Põe a raiz em cima, raiz embaixo. Isso vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é o resultado que ele queria. Beleza? Então a gente não precisa saber a massa, a gravidade. Você percebe que isso não vai interferir muito na resolução do exercício. Na letra B, ele pediu para a gente o valor do coeficiente de atrito estático. Gente, o coeficiente de atrito estático, na verdade, é tranquilo, né? Por quê? Porque a força de atrito é igual ao Px, porque está segurando, certo? Força de atrito é μ vezes a normal. E o Px é m vezes g vezes seno de θ. Só que a gente já tem umas informações importantes. Por exemplo, a normal a gente já tem, que é a normal 2, 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. E a outra normal, m, né? M. E a outra normal é seno de 30, gente, é meio. Então, mi vai ser 5 raiz de 3m, que é igual a 5m. Corta o 5, o m, o 5, o m. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 3. Opa, pô, errar esse exercício. Não, gente, eu não posso errar esse exercício. É que aqui eu coloquei um igual, mas não é igual, né? Era vezes. Aguenta aí. Então, o que que a gente tem? Raiz de 3 mi é igual a 1. Porque o 5m já foi embora. Então, mi, gente, é 1 sobre raiz de 3. Agora sim, vai. É, gente. Faz parte, né? Raiz de 3 sobre 3. Esse é o coeficiente de atrito. Acabou o exercício. Beleza? Tranquilo, né, gente? Então, esse é o exercício da Unifesp e da Unifesp, gente. É isso. Letra A, letra B, a gente fez, né? Bem tranquilo. Era só analisar as características dessa força de atrito. Vamos para o exercício 7. Uma mola ideal de massa M, desprezível, cuja constante elástica K é igual a 400 newtons por metro, aplica uma força F em um bloco, sendo a massa do bloco 10 kg. Essa força faz com que ele suba uma rampa inclinada de 30 graus, com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se os atritos forem desprezíveis e a força F paralela ao plano, calcule a deformação da mola. Então, beleza, a gente tem informações
o suficiente no exercício. É só a gente agora partir para resolvê-lo. Vamos lá. A gente tem um exercício aqui, né? E olha só que interessante, gente. Uma mola ideal de massa desprezível, cuja constante elástica é 400 newtons por metro. A gente tem constante. Aplica uma força F em um bloco, sendo a massa de 10 quilos. Essa força faz com que ele suba uma rampa inclinada de 30 graus com aceleração. Eu estou lendo de novo, mas é porque eu coloquei ele aqui, ó. E aí a gente vai verificar o seguinte. Ele está subindo com 3 metros por segundo ao quadrado. Gente, olha que simples que é um exercício como esse. Você vai até me xingar. A força que faz ele subir em si é uma força maior que o px, senão ele estaria descendo ou ele estaria com velocidade constante, certo? E ele está subindo com aceleração. Então eu posso dizer que a força F menos px é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem que descobrir qual que é essa força F. Mas a gente tem algumas informações importantes. A massa e a aceleração a gente já tem. Tanto que essa resultante, então, é de 30 newtons, certo? Eu preciso calcular, gente, nesse caso, o px. Eu vou fazer ele aqui, ó. Px é igual a mg seno θ. Você sabe disso já, cara. Então a gente vai fazer que px é a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de θ, é o seno de 30 graus. Pô, 100 de 30 graus é meio, meu amigo. Isso vai ficar 100 dividido por 2 vai dar 50 newtons. Então, beleza. Eu já sei que o meu px vale 50. Com isso, gente, a gente tem a maneira aqui de calcular a força F. F é 30 mais 50. Lembra que ela tinha que ser maior? E ela vai ser maior. Ela vai valer 80 newtons. Se a nossa força F vale 80 newtons, lembra que a força L é a força da mola. Força da mola é kx. 80 newtons é igual a K, e ele falou pra gente que K vale 400, vezes X. Ó, corta, corta. Você vai ficar 8 dividido por 40 é igual a X. 8 dividido por 40, gente, se a gente simplificar e dividir por 4 em cima e 4 embaixo, vai ficar 2 sobre 10. 2 dividido por 10 é 0,2. X é 0,2 metros ou 20 centímetros. Beleza? Suaveira, hein, gente? Tranquilo demais. Vamos lá, próximo exercício. Professor, volta naquela página que a gente tira foto. Volta lá na página que a gente tira foto. Tira a fotinha aí, gente. Curtiu, hein? Bacana. Vamos pro próximo exercício, gente. O próximo exercício em si, exercício de número 8, ele vai dizer pra gente o seguinte. Tá acabando. Um homem sustenta uma caixa de peso de 1000 newtons, que está apoiada em uma rampa com atrito, a fim de colocá-lo em um caminhão, como mostra o figurão. O ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal, θ1, e a força de sustentação aplicada pelo homem pela caixa não deslize é F, sendo aplicada paralelamente à superfície inclinada. Quando θ1 é um ângulo de quando o ângulo θ1 é tal que o seno seja 0,6 e o cosseno 0,8, o valor mínimo da intensidade da força é de 200 newtons. Se o ângulo for θ2 de tal modo que o seno seja 0,8 e o cosseno 0,6, o valor mínimo da intensidade da força aplicada pelo homem é quanto? Gente, o valor mínimo que o homem vai ter que fazer para sustentar isso é o valor mínimo para ele manter a caixa ou empurrar com velocidade constante. Certo? Esse é o valor mínimo. Que é o próprio px. Ele vai ter que vencer esse px. Certo? E aí ele traz pra gente a ideia, então, do seguinte. Veja comigo. Se ele vai fazer px ali, né, na situação 1. Vou pegar aqui, ó, situação 1. Ele tem que fazer o px. Quem é px, gente? Px é P seno θ. Alfa, sei lá, o nome que ele der pro ângulo. Então, o px, em si, nesse caso, é a massa, né? Vezes a gravidade. Na verdade, ele não precisa, porque ele deu o peso já pronto. 1000 newtons vezes o seno do ângulo. E na primeira situação, o seno é de 0,6, tá? Px, então, gente, na primeira situação,
vai ser de 600 newtons. Esse é o px1. Aí a gente vai, pessoal, para px2. Segunda situação, a gente vai fazer px é p seno θ, de novo. Só que px2, px é a massa vezes o outro seno. E o outro seno de θ é 0,8. Px é igual a 800 newtons. Olha que interessante. Isso só avaliando, né, essas duas situações, ok? Mas vamos lá, porque ele tinha outra informação que era importante. Ele falou assim, o valor mínimo da intensidade na primeira situação é de 200 newtons, certo? Então ele tem que fazer pelo menos 200 newtons para sustentar esse sistema, ok? Gente, aí eu posso fazer uma relação aqui, ó, de proporção. Daqui foi de 600 para 800. Se ele fez 200 para sustentar esse sistema aqui, quanto que ele vai fazer para sustentar o sistema na segunda situação? E a gente vai fazer aqui, ó. 600x é igual a 200 vezes 800, que é proporcional. Corta dois zeros com dois zeros, gente. Pronto. 6x é igual a 1.600. X é 1.600 dividido por 6, que dá 800 dividido por 3. X seria 800 dividido por 3. Quanto que é 800 dividido por 3? Vamos fazer a conta aqui rapidinho. 800 dividido por 3. Vai dar quanto? 2? Obrigado. 2. Sobra 2. Aqui dá 6. Sobra 2, tá? 6. E vai ficar 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Certo? Que é aproximadamente quanto, gente? Né? 266,666. Qual que é mais ou menos esse valor? 270 newtons, tá? E aí seria a resposta aí do nosso exercício para essa situação. A gente fez aí uma proporcionalidade dentro desse sistema, tá? Tá certo? Será? Sei, tá? A gente pode voltar depois para resolver esse exercício. Deixa eu verificar. Porque eu tô aqui para acertar junto com vocês, eu tô aqui para errar junto com vocês. Deixa eu ver se eu não deixei de ler nada nesse último exercício. Vamos voltar nele aqui, um pouquinho para a gente ver se a gente acertou. Quem está acostumado a ter aula comigo vai ver que a gente sempre verifica e se a gente cometeu algum erro, a gente encontra esse erro para a gente não errar novamente, né? E nesse exercício ele trouxe toda essa parte, ele falou assim, θ1, tal, valor mínimo da força F, o ângulo de inclinação da rampa em relação ao horizontal é θ1. Então, está sendo aplicada a força paralelamente à caixa. O valor mínimo da força, quando θ1 é tal que θ1 é 0,6 cosseno de 0,8, o valor mínimo da intensidade da força F é de 200 para manter esse sistema. Se o ângulo for aumentado para um valor θ2, o módulo dessa força seria quanto? Eu vou refazer o exercício da seguinte forma, para a gente tentar pensar um pouquinho, gente. Vamos lá. Vamos para a lousa. Eu vou tentar fazer da seguinte forma, porque ele não deu essa informação de 200 à toa. Ele não deu essa informação de 200 à toa. Ele disse que o homem sustenta uma caixa de peso de 1.000 newtons. Só que a rampa está com atrito. E eu desconsiderei na primeira resolução o atrito. Eu vou parar tudo isso aqui, vou apagar e vou começar de novo com você. E é isso, vida real é isso. Professor, vocês professores acertam tudo? Não, gente. A gente estuda muito para resolver exercícios para vocês. Muitas vezes a gente elimina os nossos erros e mostra para você, cara, que a gente não é. Mas não, eu quero errar na tua frente aqui e falar assim, volta, reveja e vamos fazer o exercício de novo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente tinha um plano inclinado, né? E nesse plano inclinado a gente tem uma caixa. Então vamos voltar como se não tivesse visto aquela primeira parte do vídeo. Deleta aquilo lá. Θ1, a caixa está aqui. Beleza, vai. Ele diz que tem atrito. Então a gente tem Px, certo? E ele está tentando empurrar com uma força mínima de 200 newtons.
Quem está segurando essa caixa, gente? Tanto ele quanto o atrito, a força de atrito. E, contrário a esse sistema, tem a força Px. Ah, entendi, Wagner. A gente vai fazer Px1, que é peso vezes o seno de θ1. Olha só como que vai mudar um pouquinho o exercício. Px1, gente, a gente já tinha calculado, e Px1 era 1000 vezes o seno de θ1, que é 0,6. Isso vai dar Px1 igual a 600 newtons. Certo? Certo, professor. Ele está fazendo uma força de 200, ok? Então, a gente vai descobrir quanto que é a força de atrito desse sistema. Se ele está fazendo 200 nessa situação, é porque nessa situação a força de atrito é igual a 400. E aí eu vou pegar esse valor. Por quê? Porque o atrito mais os 200 tem que sustentar 600. Beleza, é verdade, Wagner. Agora, a força de atrito é μ vezes a normal. E a normal é PY. Então, a força de atrito é μ vezes P cosseno θ. Então, a força de atrito a gente já sabe que é 400 nesse caso. Vamos marcar ela aqui. 400. Que é μ. É igual a μ vezes o peso, que é 1000, vezes o cosseno, que é 0,8. Certo? 400 é igual a μ vezes 800. 400 dividido por 800 é μ. μ vale 0,5. Achamos o coeficiente de atrito. E esse era o ponto que a gente não podia ter pulado no exercício. Porque agora, na segunda situação, o que a gente tem? A gente tem a caixa, um novo ângulo, certo? E aí a gente vai fazer aqui então, Px2. Px2 é o peso vezes o seno de θ2. Px2, certo? Ele é igual a 1000 vezes o seno de θ2. E o seno de θ2, de acordo com o exercício, era 0,8. Isso vai dar que o Px2 é 800 newtons. Beleza? Sendo 800 newtons, gente, a força que vai descer, ok? Vamos calcular quanto que é a força de atrito nesse sistema. A força de atrito desse sistema é μ vezes a normal. A força de atrito nesse sistema é o μ que a gente acabou de achar, que é meio vezes a normal, que é P vezes o cosseno de θ. A força de atrito é 0,5 vezes o peso, que é 1000, vezes o cosseno, que é 0,6. A força de atrito vai ser igual a 0,5 vezes 1000 dá 500, 500 vezes 0,6 dá 300 newtons. Gente, eu tenho que sustentar 800 newtons e a força de atrito está fazendo 300. Quanto que eu tenho que fazer? Tem que fazer mais 500 newtons. E olha só se a gente não volta nesse exercício, gente. A gente ia cometer um erro e eu ia ficar triste porque eu ensinei você errado. A força aqui é de 500. Então, o exercício ele estava considerando se você resolvesse esquecesse do atrito. Se você esquecesse do atrito, 266,666 você ia escutar a letra D, que é muito próximo. Mas não era. Tem que considerar o atrito. E considerando o atrito, a força é de 500. Espero que eu não tenha te atrapalhado, por favor, nessa resolução, tá? Vamos para o exercício número 9. É uma análise, é uma situação que ele fala assim: com base na figura abaixo e nos conhecimentos sobre atrito e leis de Newton, assinale a alternativa correta. E eu acho que é o fim da linha. Bom, da linha era, né? Vamos lá. Quando um corpo se movimenta em relação a outro, a força de atrito parece sempre no sentido direto à tendência de movimento. A força de atrito sempre é contrária ao movimento. No final da caminhada, na figura acima, a pessoa que está na frente fica parada sem escorregar, pois a força de atrito máxima é μmg seno θ. E, portanto, μe é igual a o inverso da tangente de θ. A gente precisaria analisar isso, né? Vamos analisar? Vamos analisar porque eu não gosto de olhar e falar assim, será que é? Será que não? A gente vai ter que analisar? Vamos analisar. Gente, quando a pessoa está lá, a força de atrito é a PX, ela não escorrega. Beleza. A força de atrito é μ mg cosseno θ, que é igual ao peso, px, que é
mg seno θ. Se a gente cortar mg e mg, certo? O coeficiente de atrito vai ser seno de θ sobre cosseno de θ. E seno sobre cosseno é igual a tangente de θ, certo? Então, o coeficiente de atrito, ali nesse caso, é tangente de θ. E, cara, ele falou que é tangente menos 1, ou seja, é o inverso, né? Da tangente. Tá certo? Tá errado, tá? Então, vamos lá. A B tá errada. Se por algum motivo, na figura, quem está atrás puxasse quem está na frente, a força de atrito estaria no mesmo sentido do puxão para quem aplicou a força. Sim, porque, né, faz todo sentido. Podemos afirmar que a força de atrito é proporcional à força normal e independe da área de contato. A força de atrito é proporcional à força normal e depende da área de contato. No final da caminhada, a pessoa que está na frente está sujeita a uma força de atrito. E para que esta seja máxima, devemos ter que a força de atrito máxima é μmg seno θ. E aí, pessoal, o que você acha dentro desse sistema? A gente já sabe que força de atrito é mg seno θ. Beleza. Agora a gente precisa analisar as outras alternativas, porque tem um monte de coisa ali que parece ser verdadeiro. Vamos analisar aqui comigo. A primeira a gente já sabe que está errada. A segunda também. Agora a terceira, a quarta e a quinta, tá estranho. No final da caminhada, a pessoa que está à frente está sujeita a uma força de atrito. E para que essa seja máxima, devemos ter que a força de atrito seja μ estático vezes mg vezes o seno de θ. Ok? A força de atrito, gente, é μ mg cosseno, não mg seno. Cancela isso. Se por algum motivo quem está atrás puxasse quem está na frente, a força de atrito estaria no mesmo sentido do puxão. E, gente, a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se eu puxei e a pessoa vai se movimentar, a força de atrito é contrária ao movimento. Então, a única alternativa que sobra para a gente é letra D de dado, que ele vai dizer que podemos afirmar que a força de atrito é proporcional normal. Sim, independe da área de contato. Ela não depende. Ela depende só da força normal que você tem sobre o sistema. Beleza? Ok, tá? O contato, a área de contato, gente, lembra da pressão que a gente está fazendo na superfície. Se eu pressionar só com uma pontinha, pressão maior. Mas se eu colocar todo o meu peso aqui, a força de atrito vai ser a mesma, tá? E vamos para o último e derradeiro exercício dessa lista. Exercício 10, que diz o seguinte. Ao descer uma ladeira de 23,5 graus, em relação horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante, acionando os freios da bicicleta. Considerando a massa do ciclista e da bicicleta de 70 kg e que a aceleração da gravidade seja 10 e que seno e cosseno sejam respectivamente 0,4 e 0,92, a intensidade da força resultante das forças de resistência ao movimento que atua sobre conjuntos ciclista mais bicicleta na direção paralela ao plano da ladeira é quanto? Bom, vamos pegar as informações, vamos pegar essa imagem do ciclista que está bonitinha, né? Vamos pegar isso daqui, ver se a gente consegue. Bom, não estou conseguindo pegar aqui, eu acho que travou. Então a gente vai tentar desenhar aqui, tá? Agora eu consegui, gente. Por incrível que pareça, parece que na hora que você desiste, o negócio vai. Pronto, temos o ciclista aqui. Deixa eu colocar uma luz para mexer. Estamos aqui, ó. Vamos lá. Ele vai trazer algumas informações interessantes. Olha, imagina Pinterest. A gente tem algumas informações interessantes. A massa do ciclista é 70 quilos. Então a gente já sabe que o peso do ciclista, logo de imediato, o peso do ciclista é 700 newtons, porque ele deu que a gravidade é 10, né? Eu vou aqui, estamos no último exercício, vai que alguém começou o exercício, a lista pelo final. Peso é sempre massa vezes gravidade. Ok? Eu vou calcular o Px. Px é o peso vezes o seno do ângulo. E o Py é o peso vezes o cosseno do ângulo. O Px, gente, é 700 vezes o seno de 23,5, ele deu que é 0,40. E o Py, gente, é 700 vezes 0,92. Aqui dá 280 newtons e 700 vezes 0,92, 0,014 mais 0,063, 0,0446. Duas casas, 644. Só para a gente ter isso daqui. Vamos fingir que a gente fez de cabeça essa conta paga, ninguém viu.
Isso que vai dar 644 newtons. Beleza. Vou ler de novo a pergunta para você. Considerando que a massa dos ciclistas e da bicicleta juntos sejam 70 quilos, e que a aceleração da gravidade é 10, por isso que a gente considera então o peso 700, sendo seno de 23,5, 0,4 e o cosseno 0,92, a intensidade da força resultante das forças de resistência ao movimento dentro desse sistema vale quanto, gente? Ele quer saber a força de resistência ao movimento. A força de resistência ao movimento, você concorda em si que é a força que está resistindo o px de atuar? Sim, Wagner. Então tem uma força de resistência, Fr, resistindo a essa força de atuar. E quanto que é o valor de Fr? O valor de Fr, a força de resistência, é o próprio px para que ele não se movimente. Então Fr é igual a 280 newtons, ok? Então a gente calculou tudo só para ter as informações para não cometer nenhum erro. Tranquilo? A alternativa correta, deixa eu ver se tem essa alternativa, a letra A, gente. Letra A de aprendi, Wagner. Ok? Aquela última foto derradeira das nossas listas para você publicar na sua rede social, ajudar a gente a crescer, ajudar o professor Tiago a crescer, para que a gente consiga atingir mais e mais alunos com tudo que a gente está montando aqui para vocês. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido, gostado. Se curtiu, dá um joinha, compartilha, comenta, que é importante pra gente. Um abraço, tchau, tchau.